Boa tarde, queridos amigos e amigas. Estamos mais uma vez aqui nesse encontro, presencial, podemos dizer assim, com vocês aí participando, para falar sobre o nosso congresso Kona Supere, o Congresso Nacional de Superação e Resiliência, que acontecerá no dia 6 de agosto, primeiro dia, com várias palestras, vários temas, vários debates sobre como superar a depressão e a ansiedade na perspectiva da resiliência. Então, hoje estou trazendo aqui um convidado, mais um convidado para essa participação, que é o psicanalista Leonardo Fernandes, que faz parte da nossa equipe da Clínica Flor da Manhã e também é um dos palestrantes do Congresso Kona Supere. Oh, que maravilha. Gente, saudações. Para mim é um prazer realmente estar aqui participando dessa prévia, desse congresso que vai ser muito interessante. E também prazer participar dessa clínica, fazer parte dessa equipe, estar ao lado dessa mulher aqui. Enfim, espero que agora, nesses minutinhos, eu consiga contribuir, trazer algo interessante para vocês. Então, meus amigos, muito obrigada pela presença de vocês e vamos falar sobre os eventos traumáticos, em especial o transtorno de estresse pós-traumático e os transtornos de ansiedade. Só lembrando vocês que nós já apresentamos sobre os transtornos e de ansiedade, que é um grupo diagnóstico da classificação psiquiátrica. Dentro desse grupo nós temos a ansiedade generalizada, o transtorno de pânico, o transtorno de estresse pós-traumático, o transtorno obsessivo-compulsivo e as fobias, a fobia social, a fobia simples e a agorafobia também. Então, esses transtornos, eles podem ser consequência de um evento traumático ou não. Pode ser de acordo com a própria relacionada às causas dos transtornos psíquicos, Podemos falar isso em outro momento. Então, sobre a questão traumática, é incrível, Leonardo, que 50 a 90% de todos nós, dos seres humanos, já experimentaram algum evento traumático de várias intensidades, quer seja de intensidades pequenas, que são facilmente resolvidas, ou não, ou intensidades que passa a ter um sofrimento e às vezes um transtorno na área psíquica, até uma doença psicossomática. Então, antes da gente falar sobre os transtornos, o que o trauma pode desencadear, eu queria falar para vocês sobre a conceituação do que é o estresse e do que é um trauma psicológico. E ainda mais tem um trauma chamado de trauma vicariante. Então, esses três itens são fundamentais para a gente entender toda essa questão da relação traumática e a nossa vivência psíquica. O estresse. O que é o estresse? É uma palavra que todos nós conhecemos, muito usada, muito conhecida. É vamos dizer, uma reação fisiológica do organismo diante de algum impacto, diante de uma questão de cansaço, de uma questão de situações emocionais do dia a dia, geralmente do cotidiano. O estresse, normalmente, ele se resolve, a pessoa volta à sua estabilidade psíquica e fisiológica depois de algumas horas. Isso é normal, você está no trânsito, tem uma freada, você tem um estresse, depois de algumas horas você volta à sua serenidade. Mas acontece que a maior dificuldade são os estresses crônicos. Os estresses crônicos, eles se perpetuam, você vai emendando um estresse no outro, vai sobrecarregando, a ponto do nosso organismo não voltar à homeostase, ao equilíbrio original. Esses são mais preocupantes. O outro conceito é de trauma psicológico. Trauma psicológico é qualquer vivência que a pessoa venha ter, que ameace a sua vida ou a vida de alguma pessoa próxima, que ela seja testemunha de alguma ameaça a alguma pessoa, a alguma situação. Então, esse trauma psicológico
ele muitas vezes ele forma uma marca emocional, que às vezes se reverte numa marca neurofisiológica, e essas marcas podem acompanhar a pessoa a vida inteira. Eles podem ser reversíveis e às vezes não. Às vezes pode se transformar num bloqueio emocional, pode se transformar num transtorno de ansiedade, numa depressão e num transtorno de personalidade. É interessante saber que o estresse, o trauma, né, no caso psicológico, quando ele é perpetrado por uma outra pessoa, ele tem uma gravidade maior de que um acidente natural. Então, um terremoto, por exemplo, ele pode causar traumas, mas as situações de raptos, de estupro, de abuso sexual, de violências, de torturas, até de bullying, são situações que foram desencadeadas por uma outra pessoa, por um outro ser humano. No caso, essas situações são muito mais profundas. E tem um outro dado, que é quanto mais precoce na idade, em termos de vivência, que é uma criança, uma adolescente vivencia uma situação de estresse, mais profundo e mais deletério vai se tornar essa vivência traumática. Então, o estresse, ele é do cotidiano, os traumas emocionais são situações mais específicas e tem também o trauma vicariante, que são pessoas que têm profissões que vivenciam cotidianamente situações traumáticas, escutando histórias difíceis, vivenciando situações de acidentes, etc., como os bombeiros, policiais, profissionais de saúde que estão lá nos hospitais, nos pronto-socorros, situação de professores que estão vivendo situações de muito impacto, né, emocional. E o que acontece? Isso é muito interessante a gente se perguntar. O que acontece no nosso organismo a partir de uma situação de trauma psicológico? O que acontece é uma reação fisiológica em dois sistemas. O sistema neurovegetativo, que é o sistema simpático e parasimpático, que descarrega substâncias daquela vivência e que pode afetar todo o nosso organismo como um todo. E tem também o sistema hipotálamo hipofisário, que é responsável pela estimulação do cortisol, que é um hormônio secretado pela suprarrenal, responsável pelo enfrentamento das situações. E quando esse cortisol é liberado em grande quantidade, pode comprometer nossa saúde física, inclusive a memória. Então, dentro da psicanálise, dentro da sua experiência como psicanalista, Leonardo, como é que você vê essa situação de estresse e de traumas, né, emocionais? É interessante. Inclusive, eu vou aproveitar o próprio o questionamento que tem do live hoje, né? É possível, né, curar? É possível tratar? Né? É possível, sim. É todo um contexto para ser considerado, e aí cada caso é particular, é singular, mas é possível. Para ficar mais interessante de entender, e considerando tudo que a Henriqueta falou, a gente olha o estresse / trauma, né? O evento traumático, a gente pode olhar como um fato em si, um fato isolado propriamente dito, como ela falou, que muitas vezes acontece de maneira de consequências mais graves, como, por exemplo, acontece na infância, um abuso, uma catástrofe, e principalmente quando é de um terceiro, né? E desse terceiro, inclusive, mais próximo de nós, né? Emocionalmente. Então, é um fato, pode ser, o trauma pode ser visto como um fato propriamente dito, ou um processo, né? E esse processo justamente como você falou, é o exemplo do trauma vicariante. Ou um processo fruto de um ambiente familiar comprometedor, né? E que aí você pode desenvolver, infelizmente na maioria das vezes acontece, desenvolver vários transtornos, inclusive os transtornos de ansiedade, né? Os transtornos de humor, que são os dois espectros, classes de transtorno mais comum.
O trauma, o estresse como um fato isolado, também, como você falou, desenvolve muitas vezes o transtorno de estresse pós-traumático, que é um dos transtornos de ansiedade. Outra classe de tipo de transtorno também são as fobias, né? Fruto de um evento muitas vezes isolado. O fato é que, seja ele um processo, o trauma seja fruto de um processo ou fruto de um fato isolado, é possível tratar. Isso vai variar o seu sucesso, o sucesso do tratamento em função da resiliência de cada um, da gravidade do evento traumático, né? Do quanto ele foi precoce ou não, do quanto ele durou. Mas o fato é que, essa que é a notícia boa, né? Que é possível tratar, né? E é por isso que existe, né, toda uma abordagem da psiquiatria, da psicoterapia, de vários tipos, né, para que você encaixe a escolha, né, identifique a melhor abordagem possível para que o processo de cura seja mais eficiente possível. Eu queria complementar o que o Léo está falando, que é muito importante. Existe um diagnóstico na psiquiatria chamado transtorno de estresse pós-traumático. Inicialmente foi chamado neurose de guerra, foi chamado, né, coração de guerra, que aqueles soldados que voltavam das guerras passavam a ter uma vida em suspenso, sintomas que foi chamado de neurose de guerra. Mas em 1980, a nova classificação psiquiátrica do DSM-3, no caso do DSM, que é um manual estatístico de psiquiatria, identificou como um diagnóstico. Então nós temos hoje um diagnóstico chamado transtorno de estresse pós-traumático, que não acontece com qualquer trauma, não é todas as pessoas que vivenciam isso, mas que pode acontecer. E quais são os sintomas disso, né? São vivências repetitivas daquele fato, pessoas que têm flashbacks, que têm uma ansiedade permanente, têm uma hipersensibilidade à audição, hipersensibilidade ao toque, muitas vezes. As pessoas ficam em permanente suspensão, né, de preocupações que possa acontecer alguma coisa. Pode desenvolver ansiedades mais severas e também depressão. Então, além disso, tem sonhos, a pessoa vivencia, acorda no meio da noite com aquela lembrança do fato traumático, né? E só para dizer assim, que é um diagnóstico, é possível tratar e é possível realmente ser trabalhado esse estresse pós-traumático, que a pessoa possa se livrar disso de uma forma para ter sua qualidade de vida, né? Exatamente, inclusive a psicanálise foi muito útil ali depois da Primeira Guerra, né? Porque até então o mundo era mil maravilhas, né? Principalmente na Europa. E aí depois ali a Primeira Guerra Mundial não foi de uma hora para outra, foram 5 anos, né? De 1914 a 18, muito tempo, né? Então assim, ocorria que os soldados passavam por os eventos traumáticos, né? Em algumas batalhas, voltavam e vinham esses sintomas e ninguém acreditava, achava que era uma simulação para não voltar de novo à fronte. Sim. E aí teve que haver uma dedicação dessa área, dos especialistas na área psíquica, né? Para avaliar se de fato aquilo ali era uma simulação ou não. E aí foi aí que houve esse aprofundamento nesses sintomas, nesses transtornos. Né? Inclusive o Freud muito contribuiu. Pois é, dentro disso, é muito importante agora a gente falar de abordagens, né? Sim. Porque como é que nós abordamos os traumas emocionais, o trauma vicariante também, situações até mais específicas como o estresse pós-traumático. Então é muito interessante falar de abordagem, porque às vezes tem pessoas que se bloquearam tanto em relação a uma vivência traumática que não tem nenhuma perspectiva de se sentir melhor, nem de procurar ajuda. Então é muito importante ser avaliado uma psicoterapia, uma psicanálise para trabalhar esse sofrimento é fundamental. Tem outras abordagens, como a meditação, como a busca de autoconhecimento, como até o próprio exercício físico, as situações em que você vai sair daquela rota
de bloqueio do próprio estresse e finalmente temos a medicação. É muito importante os medicamentos nessa área, porque lembrando que o trauma não é só uma coisa nas nuvens, não é uma coisa que está ali, não, ele está no nosso corpo, está no nosso sistema neurovegetativo, está no nosso sistema hipotalâmico, ele está participando da nossa fisiologia. E muitas vezes a ressonância magnética de pessoas que vivenciaram traumas em idade muito precoce tem alterações da própria anatomia do cérebro. Então, com isso a gente está dizendo que é importante reverter isso de uma forma, né, técnica, de uma forma médica, de uma forma psicológica, para poder essa pessoa ter uma vida com mais qualidade. Então, a medicação são medicamentos que nós usamos para reduzir essa ansiedade, reduzir a depressão muitas vezes, que vai estar aliado ao sistema, né, de tratamento psicológico, tratamento psicoterápico, que possa realmente diluir, desmanchar essas perspectivas, né, desse comprometimento. E temos outras técnicas hoje, né, que são as técnicas neuropsicológicas, né, como a MDR, que nós já falamos aqui, o TRE, que é o Trauma Release Exercise, são exercícios para a liberação do trauma, que pode ser feito em grupo, pode ser feito individual, e tem as técnicas mais intropsíquicas, né, que, como a psicanálise, por exemplo, que pode ajudar muito nessa questão. Exatamente, não poderia ser diferente, é um transtorno psíquico, então é multifacetado, multissintomas, né? Uhum. Então, a melhor abordagem nesse caso, né, como na maioria dos transtornos, é uma abordagem integrativa. Então, por isso que, como uma abordagem através dos medicamentos, escolher, identificar a psicoterapia mais eficiente para aquela situação, Uhum. né, fazer todo um trabalho com esses instrumentos para acalmar a mente, né, para reverter o processo, né? Exatamente, trabalhar essa soma que está comprometida, né, o nosso somático. Uhum. Então não poderia ser diferente, tem que ser integral, né? Essa integração. A gente não pode esquecer, né, Léo, que o que é o antídoto dos traumas emocionais? A resiliência. Sim. Lembra, a gente já falou aqui, o antídoto da ansiedade é o desapego, o antídoto da depressão é buscar o sentido da vida, e o antídoto dos traumas emocionais é exatamente desenvolver a resiliência. Só para lembrar para vocês que resiliência é a capacidade de transformar o nosso sofrimento em competência, os nossos traumas em experiência de vida, em aprendizado, e essa transformação, que é o processo resiliente, é o nosso grande tesouro. Então, nós estamos aqui muito nesse congresso, né, que é um congresso de superação e resiliência, por acreditar que todos nós, todos vocês, todos nós, toda a humanidade tem uma sementinha de resiliência dentro de cada um. E essa sementinha de resiliência, ela pode brotar e pode se tornar frondosa uma vez que a gente invista no nosso processo de autoconhecimento, para saber como é que a gente vai transformar o que nos faz sofrer em um belo aprendizado, em uma bela transformação, em uma bela construção de uma vida melhor. Exatamente, porque todos esses processos que a gente está defendendo aqui são psicoterápicos, né, medicamentosos, são instrumentos externos, né? E a resiliência é algo lá dentro, é algo que vai dentro para fora. É, né? O maior instrumento, né? Exato. É o maior instrumento para a mudança do ser humano que precisa. Então, nós estamos chegando ao final, né, da nossa live, e só lembrando que, como o Léo falou, né, são instrumentos pessoais, individuais, inalienáveis, cada um tem. Vamos acionar essa luzinha que está dentro de cada um, cada um de vocês. Acionando essa luz, nós vamos expandir para um aprendizado e, sobretudo, a autotransformação. Sem autotransformação, nós não temos superação nem tem cura, né? E o bom é que pode ser desenvolvido, né? E pode Esse ser. É o consolo. E a serviço de cada um, né? Então, gente, quero agradecer a oportunidade, agradecer o Léo, que tão gentilmente está aqui conosco,
agradecer a todos vocês, agradecer a Jaqueline, que está nos ajudando aqui, e só falar um pouquinho, já que a gente falou de resiliência, só desse livro que nós escrevemos, assim, tivemos assim, muito carinho em escrever, o Léo conhece, Verdade. sobre resiliência. E se vocês tiverem interesse em conhecer um pouco mais sobre resiliência, esse livro pode acrescentar um pouquinho, além de toda a bibliografia que nós temos, né, à disposição sobre resiliência. Então, meus amigos, muito obrigada. Gente, é um prazer estar aqui. E obrigada a todos, tá? Beijo.